aqui. Beleza. Se aparecer uma mensagem, você só dá um ok para você autorizar a gravação, ok? A gente vai estar gravando, depois futuramente a gente usa esse material, manda para alguns irmãos também que não puderam assistir em loco. Ok, meus irmãos, então esse é o nosso estudo bíblico, né? Tinha mais duas pessoas que falaram para mim que iam entrar, mas a gente combinou às 8, né? Já são 8h04 e a gente já vai dar andamento no nosso estudo online, tudo bem? Então, como eu falei, já pega a sua apostila, já pega o seu material aí, para que a gente possa ter. Eu acho que o Rafa, que está aqui, ele não tem apostila, acho o material, mas depois eu mando um PDF para ele, mas está tudo aqui anotado, vai estar tudo nos nossos slides, tudo bem? Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento aqui, amém? Vamos agradecer a Deus. Ó, Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse estudo bíblico aqui, Pai. Obrigado, Pai, pelos irmãos que destinaram, Pai, um período aqui da sua noite para estar ouvindo a tua palavra, para te conhecer ainda mais, Deus. Nós queremos realmente, Pai, conhecer, Pai, o Senhor profundamente. Nós não queremos simplesmente ler por ler a tua palavra, mas nós queremos nos aprofundar nela, Pai. Nós queremos conhecer cada ponto, Pai. Nós queremos realmente usufruir e aproveitar, Pai, dessa palavra tão poderosa que é a Bíblia, Pai, a Bíblia Sagrada, a Tua palavra redigida aos homens, Pai. Então eu te peço, Pai, nos capacita, abre o nosso coração, Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te louvamos, nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, então? Vamos lá para o nosso estudo bíblico aqui hoje? Vamos lá, então. Então, esse daqui é o nosso versículo chave, o nosso versículo tema de hoje, ok? A gente vai falar sobre o pecado. Semana passada nós falamos sobre o preço de seguir a Jesus. Nós falamos sobre que, de fato, seguir a Jesus não é uma tarefa para qualquer pessoa que simplesmente diga, vou seguir porque eu, né? Se der, deu, se não der, não deu. A palavra nos afirma, né, que realmente nós precisamos calcular o preço de ser um discípulo de Jesus, né? Então esse é um ponto bem importante. Amém, meus irmãos? E aí nós precisamos falar que para a gente seguir a Jesus existe um processo bem importante, que é o quê? Eu entender que eu pequei, né? Esse é um ponto crucial do evangelho, da mensagem do evangelho, é eu entender que eu sou pecador, né? Por quê? Porque se eu não entendo que eu sou pecador, não faz sentido nenhum a mensagem do evangelho para mim. Sabe por quê? Porque a mensagem do evangelho vai dizer que você carece de perdão. E aí as pessoas vão dizer, poxa, mas por quê? O que eu fiz? E aí, se você não entende que você é pecado, que você veio da carne, que você carece da glória de Deus, o evangelho não faz sentido para você. Porque, de fato, o evangelho é a resolução do pecado, né? Então, a palavra nos afirma que a cruz de Cristo, ela destruiu a morte e o pecado de uma vez por todas. Então, quando você for conversar, isso não só para nós aqui, porque eu acho que para todos aqui, conheço todos que estão online, é chover um pouco no molhado em alguns aspectos, falando sobre o pecado, porque nós já entendemos, realmente eu peco, eu falho e assim por diante. Porém, isso também serve para a nossa missão evangelística, né? É muito importante. Assim como o princípio fundamental da vida que a gente fala, né? É como que eu vendo um remédio? Eu vendo um remédio a partir do momento que eu comprovo para alguém que essa pessoa está doente, né? Ninguém aqui é doido para ir na farmácia sem nenhum sintoma, não é verdade? Não faz sentido. Poxa, compra esse remédio aqui, tá? Mas eu tô bem, eu tô legal, por que eu vou comprar um remédio? E é mais ou menos assim com o evangelho. E por isso que muitas das vezes tem pessoas por aí que não entendem e carecem da glória de Deus. Tem pessoas aí que não entendem que precisam da cruz de Cristo, porque existem realmente pessoas que acham que está tudo bem. E quando na verdade não está. É mais ou menos a história do jovem rico, né? O jovem rico, enquanto ele tinha dinheiro, tinha algumas questões, estava tudo muito bem, né? Mas aí até que uma hora veio a escassez, até que uma hora ele entendeu que algo não estava legal. Aí então ele entendeu que precisava da casa do pai. Então, meus irmãos, por isso que hoje nós iremos falar sobre o pecado cometido.
Amém? Então tá lá baseado no texto aqui de Romanos 3:23, e é um texto muito legal, né, para você anotar, como eu falei, né? Já vai estar sempre na nossa apostila, no nosso material, ó, Romanos 3:23, que vai falar sobre pois todos, OK? Todos. O que que é todos? É todos, né? Todos pecaram e o pecado ele fez o quê? Destituídos da glória de Deus. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, o que que o pecado faz? Ele nos destitui da glória de Deus, ele nos tira de perto, né? Deus, ele ama, velho ditado, né? Deus ama o pecador, né? Mas ele é contra o pecado. Então, Deus não habita no pecado, muito pelo contrário, ele destrói o pecado com a sua com o seu glorioso poder. Então, nós precisamos entender esse princípio, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, anota aí, printa aí. E claro, meus irmãos, como a gente sempre fala, tá? A ideia é esse ambiente ele ser bem democrático. A gente pode abrir o microfone, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser falar, quem quiser colocar no chat aqui alguma pergunta, alguma dúvida. E interação é bem importante para nós, tá? Vamos lá, então. Aqui tem alguns textos base, ok? Tem alguns textos base aqui, e aí a gente vai ler nos slides aqui esses textos base, tá? Acho que melhor, até eu coloquei na sequência, verdade. Antes da gente ler esses textos base, vamos responder essas perguntas aqui. Eu queria que você colocasse aqui no chat, tá? Queria que você colocasse aqui no chat. Tem 4 perguntas aqui para a gente trocar uma ideia aqui no nosso estudo. Primeiro de tudo por causa de quem o pecado entrou? Essa é a primeira pergunta, ok? Por causa de quem o pecado entrou no mundo? Isso é importante. Segundo, qual é o salário do pecado? É bem conhecida essa resposta. Romanos 3:23. Alguém é bom para ir para o céu? Essa é uma outra pergunta. E a quarta, você tem a consciência que pecou e precisa de transformação, tá? Eu queria que você respondesse essas perguntas. Se você não quiser colocar respostas das 4, que é bastante coisa, coloca pelo menos a resposta de uma ou duas aqui no nosso chat para a gente estar lendo, tá? Então, a primeira pergunta ali, por causa de quem o pecado entrou no mundo? Qual é o salário do pecado? Ok? 3:23. Alguém é bom para ir para o céu? Você tem consciência que pecou e precisa de transformação. Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante. Então coloca aí mais um minutinho aí para você colocar. Vamos lá. E aí os textos bíblicos eles vão nos dar um embasamento para que a gente consiga dar continuidade aqui. Amém, meus irmãos? Então as 4 perguntinhas ali, ó. Ó, o Rafa até respondeu. Mariana, coloca aí. Emerson, tá aqui também. Emerson Cordeiro, coloca aí também pra gente no chat, tá? Só pra gente dar andamento aqui, ok? Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, tem algumas respostas aqui que é até interessante a gente debater e conversar aqui sobre elas. Pergunta não é por causa de quem o pecado entrou no mundo, né? O Rafa colocou aqui por causa de Caim, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, ninguém é apto a ir para o céu, bom, né? A ir para o céu. Apto nós somos por causa da cruz, né? Mas ninguém é bom por si só. Você tem a consciência assim, a Mariana colocou aqui a desobediência do homem, a entrada do pecado no mundo foi por causa da desobediência do homem. O salário do pecado, a morte. 3, ninguém. E 4, sim. Isso é bem interessante. Mais alguém vai colocar aqui? Isso é bem legal. Até esse
esse texto de Romanos vai nos ajudar sobre o pecado que entrou no mundo, né? Isso é bem interessante, ok? Vamos lá, então. Eu quero ler alguns textos que eles vão nos apoiar para essas respostas aqui, tá? Então, qual que é o relato da lei e da queda, né? Então, Deus, quando ele criou todas as coisas, ele instituiu ao homem isso aqui, né? Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando dela comer, certamente morrerá. Então, isso é bem interessante. Então, a gente já vê o Jardim do Éden era um jardim livre, né? Era um jardim maravilhoso. A palavra, o termo Jardim do Éden significa Jardim das Delícias, né? O ambiente, né? Das delícias ali, porque realmente era tudo muito puro. E poderia comer de qualquer árvore. E aí ele falava, Deus fala, olha, a árvore do jardim tem uma que não pode ser comida, né? Tem uma árvore do jardim que não pode ser comida. E essa árvore é a árvore chamada árvore do bem e do mal, né? O que é a árvore do bem e do mal? É o fruto do pecado. E aí, o que Deus fala para o homem? Se você comer, o que vai acontecer? Certamente vai morrer, tá? Esse é o ponto. Então, se você come, você morre. E aí você pensa, poxa, Adão e Eva eles comeram na hora e continuaram vivendo, mas ali começou o processo de morte, né? Ali começou o processo de morte. Agora o homem se tornou finito, ele se tornou um ser que realmente se passava. Tanto é que eles começam, né? Nós não sabemos. Isso que é muito legal. A gente não vai saber quanto tempo Adão e Eva ficaram lá dentro, quanto tempo se passou, como é que foi. A palavra fala que Adão teve mais de 800 anos, né? Mas isso é muito interessante de se entender, porque se o homem e a mulher eles eram eternos, Deus é eterno, eu não sei a partir de quando foi começado a contar os anos deles. Isso é muito louco, né? Porque nós entendemos que de fato Adão e Eva eles viveram por muito tempo dentro do jardim e depois eles tiveram um período de vida fora do jardim. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. E aí Romanos 6, ele também vai nos dar mais uma ênfase. O que ele fala? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele continua falando, assim como o mesmo princípio de Deus lá no Jardim do Éden, ele fala que é a morte. E aí, outro texto também que me chama muita atenção, Romanos capítulo 5, versículo 12. Até se você quiser abrir e ler todo o contexto, Romanos 5 vai falar que, desde lá do início, até respondendo lá a primeira pergunta, que de fato o pecado entrou por causa de um só homem, lá no início do jardim, né? Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12 vai falar o quê? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? Isso é muito louco, isso é muito interessante, né? Então ele fala, por causa de um só homem, lá no início de todas as coisas. Mas o mais poderoso aqui, na sequência, se você continuar lendo, né? Tanto é que Romanos 5 tem até a minha Bíblia, pelo menos, não sei como é de vocês, né? Acho que não vai mostrar, né? Mas a minha Bíblia ela dá um nome para os capítulos, até ele fala, né? Romanos 5, esse trecho chama Morte em Adão, Vida em Cristo, porque na sequência ele vai falar, por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. Aí tem pessoas que vão dizer, nossa, que injusto, né? Por causa de um só homem, por causa de Adão o pecado entrou no mundo, isso é justo? Isso é injusto? Né? Às vezes as pessoas pensam isso. Mas eu quero fazer uma breve reflexão com vocês aqui, meus irmãos, tá? Quando Deus cria Adão e Eva, lá no início, isso que é muito interessante, né? Adão e Eva, eles tinham esse poder de escolha, né? Tanto é que eles falam que, ó, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, Deus fala, vocês podem fazer qualquer coisa, só não coma da árvore do bem e do mal, porque
na verdade, quando você comer, você vai morrer. Ou seja, Deus deu uma opção. Estava muito claro que ele poderia usufruir de várias coisas, só uma você não poderia, certo? E aí, mesmo assim, o homem comeu do fruto. Eu gosto de fazer um paralelo até com a nossa realidade, porque não em sua totalidade, tá? Não em sua totalidade, porém eu vejo a gente hoje, por causa da cruz de Cristo, numa condição muito parecida. Por quê? Porque hoje nós temos a cruz de Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos governa, nós temos a sua palavra, certo? Ou seja, nós temos tantas condições quanto lá no início do quê? Nós podemos escolher pecar, mas também nós podemos escolher do fruto da vida, de ser dependente do fruto da vida. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fala, poxa, Adão e Eva vacilaram, né? Poxa, não precisava ter comido e blá, 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 esse tipo de coisa que a gente fala, né? Mas eu fico pensando a gente hoje. Hoje também nós temos muitas condições de viver em santidade e em retidão e não vivemos, né? Nós temos a cruz de Cristo, o sangue de Cristo que nos lava, nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós temos a sua palavra, nós temos a comunidade, nós temos a igreja, nós temos irmãos. Então nós temos tantas condições também de andar em santidade, de não comer do fruto do bem e do mal. Nós podemos comer do fruto da vida constantemente. E por que por vezes não comemos? Essa que é a grande questão. Então, fica a reflexão para a gente, só para a gente refletir sobre isso. É muito fácil a gente olhar para a história escrita, mas também nós todos os dias podemos escolher entre o fruto do bem e do mal ou do fruto da vida, né? Qual será que nós temos escolhido? Então, respondendo aqui, né? Aqui está falando sobre o início de todas as coisas, Gênesis 3, o relato da queda, né? O casal, Adam, né? Adão e Eva, né? Então, nós vemos esse princípio aqui, tá? Ó, minha câmera até deu um. Tá dando um chilique aqui nela. Segundo, qual o salário do pecado? O salário do pecado aqui é a morte. Ou seja, se eu sou refém do pecado, qual que é o meu salário? É a morte eterna, né? E aqui nós estamos falando de eternidade, ok? Isso que é muito interessante. Lá no início por isso que a palavra nos afirma o que nós falamos muito sobre a volta de Jesus, né? Nós falamos muito sobre a questão da igreja, né? Nós falamos muito de vir, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Nós falamos muito sobre isso. Mas o que me chama muito a atenção, meus irmãos, é que quando Jesus vir, qual que é a promessa? A promessa é um corpo, né, ressurreto, um corpo novo, um corpo que não morre, né? Nós receberemos um novo corpo, né, em Jesus. Por quê? Para resolver a questão do pecado, né? Então, na volta de Jesus, né, receber um corpo glorificado, né? Isso é muito interessante. Eu estou procurando. Ó, Filipenses, depois se você quiser ler, Filipenses 3:21 vai falar sobre ganho. Na volta de Jesus, nós ganharemos um corpo glorificado, ou seja, um corpo que não tem mais influência do pecado, ok? Isso é bem importante de a gente entender, tá? Então, o salário do pecado é a morte. De fato, esse corpo passará, porém, nós temos uma promessa: receberemos um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou, né? Então, a palavra nos afirma que era um corpo santo, atravessava as paredes, mas era um corpo 100% espiritual, porque a palavra afirma que ele subiu aos céus. Atos 2, Atos 1 e Atos 2 vai dizer, até os anjos, os discípulos ficam olhando para cima, e o anjo fala, olha, por que vocês estão olhando, né, Galileus? Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus ele vai voltar. Mas mesmo assim era um corpo glorificado, e também era um corpo que comia com os discípulos, né? É, Então, nós precisamos entender esse princípio aí. Nós receberemos um corpo glorificado. Ah, tá. O Rafa colocou que eu entendi, Rafa. Tu colocou que a morte, né, de Caim, né? Primeira menção de pecado na Bíblia
é em Caim, mas de fato Adão foi desobediente, então subentende-se que ele pecou, né? Com certeza, né? O primeiro pecado em si é a desobediência, né? Então, realmente, no início de todas as coisas, o pecado entrou. O Caim, ele é o resultado já do pecado agindo na humanidade, da morte agindo na humanidade, né? Então, Caim, ele é o fruto do pecado ali, né? Então, isso é bem, bem interessante, né, que o Rafa colocou aqui. Mas, de fato, o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva, né? De Adão, né? Que era o responsável por realmente zelar por aquela casa e por aquela família. E, de fato, né, é o que a gente já ministrou algumas vezes, né? Adão estava no lugar errado, a esposa estava no lugar errado, a esposa tomou uma decisão sem estar com o marido do lado, e aí ainda foi na dela, e enfim, tudo que aconteceu lá. E, e isso é muito. Enfim, é muito triste o relato da queda, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Continuando. Alguém é bom para ir para o céu? Não, né? Romanos 3:23 está muito claro, né? Nós não somos bons para irmos para o céu, tá? Na verdade, ninguém é bom, senão aquele que é o Todo-Poderoso. Por isso que nós entendemos, né? Como viver na eternidade com um corpo que não tem mais influência sobre o pecado. Por isso que Filipenses 3:21 fala que nós receberemos um corpo glorificado, né? Para que de fato nós podemos participar dessa eternidade, porque esse corpo que nós temos agora, ele é um corpo passageiro. Amém? Você tem consciência que pecou e precisa de transformação? Todos nós, né? As respostas aqui no chat, elas foram unânimes. Amém, meus irmãos? Ficou alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo sobre essas perguntas e sobre essa conversa aqui, igual a Rafa colocou aqui no chat também? Mais alguém tem algo para acrescentar? Tia Gi tem algo para acrescentar? Adriana, cadê aqui? Mariana, todo mundo. Alguém tem algo para acrescentar aqui? Faz sentido isso para vocês, meus irmãos? Como nós falamos, né? A ideia e a gente poder estar comentando aqui, colocando, para que realmente a gente possa dar continuidade nesse estudo aqui. E aí, Rafa? Fala aí, meu amigo. Boa noite, meu irmão. Beleza? Beleza, cara. Tô na rede aqui, ó. E Viu, aí, Rafa? meu Faz muito irmão? sentido isso, né? Faz muito sentido isso, cara. E ali, é até que tu colocou sobre Caim antes, mas tu concorda, né? A questão de Adão e Eva, Claro. do pecado. É que esses dias que eu fiquei sabendo, que eu sempre entendi que Adão pecou, né? Mas esses dias eu vi um estudo, cara, e o cara no estudo falava isso, né? Que a primeira palavra pecado na Bíblia, ela tá em Gênesis ali, no pecado de Caim. A palavra Uhum. pecado, primeira A vez que palavra fala, pecado, aham. é. Aí o. Só que lógico, né? A gente entende que Adão foi desobediente, né? Independente, né, de Deus. E Uhum. ele pecou, né? Então, tá certo, a gente subentende, né? Uhum. Né? Com certeza, né? Uhum. Tadinho de Adão, né, Rafa? E Ah, é muito que legal até peso, hein? para quem não sabe, assim, ó, a palavra pecado significa transgressão da lei, né? Sim, Então, toda sim, vez que uma lei é transgredida, é pecado, né? Então, se Deus falou, não coma do fruto, comeu, ele transgrediu. Se ele transgrediu, ele pecou, né? Então, isso sim. é bem importante, assim, né? Massa. Tá certo, velho. Ó, a tia G colocou aqui Vou fechar aqui pra tu cair, mano. Beleza, meu amigo. Fica à vontade, quiser abrir mais e fica à vontade. Tia Gigi colocou tudo entendido, a Mariana colocou um belezinha, a mamãe grávida tá lá sentadinha ouvindo, né, com o baby. Beleza. Continuando então, esses aqui são os textos bíblicos, como eu falei, depois qualquer coisa eu mando o material para quem ainda não tem, tá? Só para a gente dar andamento aqui. E aí, tá, só para fechar a última pergunta, Romanos 3 ali, ó, versículo 10. Estão vendo ali, ó, né? Ó, não há um justo nenhum sequer, ninguém é justo, né? Só o justo juiz, ok? Mas em outros estudos a gente conversa mais. Hoje a gente está falando mais só para a gente realmente definir que realmente estamos em pecado, né? Nós pecamos, ok? É interessante que a gente fala sobre dois tipos de pecado. O pecador no sentido de essência pecaminosa
Isso que é bem interessante, porque eu acho que isso é o que mais, às vezes, gera debatezinhos bobos, sabe? Sobre teológico. Por exemplo, se alguém disser para mim, Rafael, você é pecador, eu vou dizer que não, né? E tem irmãos que podem dizer, não, nós somos pecador. E aí a gente fica nesse debate bobo. Por que eu digo que é um debate meio que bobo, entre aspas? Por quê? Porque a gente pode dizer que alguém é pecador pela prática natural, ou seja, pelo DNA, ou seja, quem nasce nessa carne é pecador, ou seja, eu nasci nessa carne. Mas aí, quando a palavra diz que agora todas as coisas são novas, agora nós somos novas criaturas em Jesus, eu não sou a favor de eu dizer simplesmente, poxa, eu sou pecador, né? No sentido assim, nossa, o meu DNA mudou. A palavra fala que nós nascemos de novo. Apóstolo Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, só tô abrindo um parêntese, porque esse termo pecador, eu, Rafael, eu uso no sentido assim de alguém que ainda não aceitou a Jesus e não tem uma nova vida em Jesus. Então, essa pessoa realmente ela está imergida no pecado. Ah, Rafael, mas quem peca não é pecador? Sim, nós estamos em Jesus, nós somos nova criatura, mas nós caímos em pecado. Então, eu uso esse termo de forma diferente, até para diferenciar, né? Porque, de fato, eu estou numa outra condição que uma pessoa que não conhece Jesus está. Então, eu não posso usar a mesma nomenclatura para me definir. Então, não, eu sou o pecador. Na verdade, eu sou nova criatura em Jesus que cai em pecado, que tenho meus tropeços, mas que preciso constantemente recorrer à cruz de Cristo. Como eu falei, não muda em nada a coisa, mas é só uma forma de, às vezes, a gente conseguir separar as coisas, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Ó, o Rafa colocou aqui, ó, pecado está na carne, não tem jeito, só quando recebemos um novo corpo para estarmos livres, né? Isso é o que é bem importante, né? Porque realmente nós pecamos, mas isso não faz que eu tenha um DNA pecador. Eu tenho um DNA em Jesus agora. Isso que é bem interessante, tá? Então, por isso que nós falamos aqui, ó, né? Esse texto, Romanos 3:10 fala: não há nenhum justo, nenhum sequer. De fato, mas por causa de Jesus, agora nós somos aceitos por Deus. Ok? Esse é o ponto fundamental aí. Vamos ler aqui o nosso Compreendendo Mais, né? Compreendendo Mais. Então, olha só. Assim como muitas pessoas, talvez você pense, como eu sou culpado de algo que eu nem fiz? Talvez você pense, eu nem era nascido e agora estou nessa. Então, esse aqui a gente coloca só para gente lembrar que, na verdade, todos nós somos carne, né? A humanidade pecou, nós somos resultado, né, de um pecado que aconteceu há tantos anos atrás. Nós somos refém, mas temos a libertação em Jesus. Essa é a boa nova, a boa notícia, né? Então, por isso que nós pregamos a boa nova. Você pecou, mas agora existe solução. Continuando ali, ó. Lá no Jardim do Éden, Adão, o primeiro homem, pecou contra Deus. De fato, desobedeceu sua ordem. Gênesis 2:17. Consequentemente, caindo em pecado e sendo expulso do jardim. Muitos podem pensar o porquê Adão ainda continua a viver, sendo que deveria estar morto. Porém, a morte de Adão foi espiritual. Então, se tornou um ser carnal com prazo de validade. Gênesis 5:5 vai dizer a idade, né, da validade, né? Embora continuasse com a carne e ossos, seu relacionamento com o Criador havia se perdido. Logo, todas as gerações de humanos viveram com o mesmo DNA. Independência de Deus. Tem um texto base, se você quiser abrir, ou você abre depois, como base ali, só para a gente dar andamento, Isaías 64, né? Isaías 64, versículo 6, vai dizer, né? Ó, somos como impuro, todos nós, todos os atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento nossas iniquidades nos levam para longe, né? Então ele está falando, né? Essa independência de Deus é de geração para geração, mas é aquele negócio, né? Assim como o pecado é de geração em geração, agora nós podemos transmitir a mensagem da cruz de geração em geração, né? Existe o perdão. Por isso que existe desde Abraão, que é o quê? Eu vou fazer você pai de multidões. A ideia é que milhares e muitas pessoas tenham a mesma fé que você tem, Abraão. Por isso que também nós falamos que nós somos filhos de Abraão, porque nós somos também vivemos essa mesma fé,
né? Então, isso que é interessante a gente entender. Então, houve uma morte espiritual, então o homem era isso aqui, né? O homem era corpo, alma, espírito, né? E aí, agora, isso tudo se desvinculou, né? Esse ser espiritual só com corpo e alma, né? Nós precisamos entender. Ó, Isaías 53:6, Rafa colocou aqui, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós. Muito legal. Até esse texto, a gente é base para uma, acho que é daqui, a próxima ou daqui 2 lições, a gente usa também esse texto como base, né? De ovelhas desgarradas. Então é muito legal. Então nós entendemos que houve essa ruptura, né? Houve essa ruptura e aí nós precisamos nos reconectar espiritualmente com esse Deus. Olha só, acompanhamos em toda a história do povo de Deus o Pai querendo reatar seu relacionamento com o povo, desde as promessas que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Porém, a independência do povo o fazia negar esse relacionamento, como vemos em Êxodo 20, versículo 18 ao 20, ou em Êxodo 32, o exemplo de um povo totalmente idólatra que fez um bezerro de ouro após Moisés dar as costas ao subir ao monte para ter relacionamento com Deus. Então, nós vemos que desde Noé, nós vemos desde Noé, né? Por que Deus mandou o dilúvio? Porque o povo era mau e queria ter uma aliança com Noé. E aí, mas nós vemos na sequência o povo caindo de novo, na Torre de Babel, né? Tanto é que, se você ler na palavra de Deus, acontece o dilúvio de Noé, no capítulo seguinte já tem as Torres de Babel, depois já tem a história de Noé, de Abraão, né? Outra aliança. Nós vemos também essa aliança com Abraão, depois com Isaac, né? Depois nós vemos com Jacó, né? Israel, né? Tornou Israel. Depois nós vemos também essa mesma aliança com Moisés e assim por diante. Nós vemos todas as alianças desse Deus querendo ter relacionamento com o povo. Nós vemos desde, né, da Arca da Aliança, nós vemos desde o tabernáculo, nós vemos desde a tenda, nós vemos sempre Deus querendo habitar entre o seu povo. Só que, de fato, o grande problema do homem era que o pecado ainda era, né, estava entre o povo, né? O pecado ainda estava no meio disso tudo. E o pecado precisaria ser pago. A morte, de uma vez por todas, precisava acontecer. Porque qual que é o salário do pecado? É a morte, ok? O salário do pecado é a morte, ok? Então, sempre não ia ter como saciar se não fosse o Cordeiro de Deus, né? Não haveria como ser saciado, né? Tentar fazer uma ovelhinha, ó que bonitinho uma ovelhinha, ó. Ó o rabinho da ovelhinha, show de bola. Ficou bonitinho a ovelhinha, né? Então o que acontece? Alguém tinha que pagar a conta, né? E aí nós vamos para Jesus Cristo, né? De fato, Jesus, né, o Filho de Deus habitou entre nós, Filipenses 4:6 vai dizer, Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele habitou entre nós e foi humilhado até a morte e morte de cruz. Amém? Isso que nós precisamos entender. Então, precisava Jesus vir pagar a conta. O homem não conseguia pagar a conta sozinho. O homem em coração idólatra, pendendo para o pecado sempre. Nós vemos desde o Antigo Testamento, a outra aliança que eu esqueci, a aliança com Davi, por exemplo. Mas mesmo assim precisava vir o Cristo, o Messias, o Cordeiro Imaculado, para pagar a conta de uma vez por todas. Amém, meu irmão? E aí, continuando ali, ó, né? Em toda a Bíblia, vemos o pecado do homem, sua idolatria por imagens ou sacrifícios. Talvez no nosso contexto não vemos algo do gênero, porém, vemos outras formas, como nossa idolatria do ego, do menos eu, do meu eu, da forma como adoramos influenciadores, como lutamos para ter coisas terrenas, dinheiros e casa. A história até hoje nos mostra algo. A humanidade é tentada a adorar outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Precisamos nos arrepender. Então, nós precisamos entender que o DNA que tinha daquele povo que construiu um bezerro atua até hoje. Idolatria. Idolatria. Pensando que realmente esse mundo ele é
infinito, que esse mundo não passará, ou que de fato nós podemos ser o nosso próprio Deus, e não é verdade, né? E por isso que é muito interessante, as pessoas que deveriam, né, os filhos de Deus deveriam, e muitos filhos de Deus eu conheço que são assim, conseguem viver em paz, porque isso aqui não é tudo, né? Nós podemos viver nessa paz, né? Poxa, talvez eu não tenha tudo que eu gostaria de ter nessa vida, mas glória a Deus, aqui não é tudo, né? Poxa, eu queria alcançar algumas coisas, talvez eu não consiga. Glória a Deus e viva em paz com isso. Coloque mais esforços nas coisas de Deus do que nas coisas desse mundo. Se Deus quiser, Ele vai nos exaltar a altas posições, vai nos exaltar a cargos e salários e ganhos e recursos. Mas nós precisamos entender, esse mesmo pecado que habitava no Antigo Testamento habita hoje. Mas qual que é a diferença? Hoje nós temos um Espírito Santo que pode nos lavar instantaneamente do pecado, que pode nos trazer arrependimento e transformação. E por isso nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus, que é o nosso texto base. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras versões vão dizer, e carecem da glória de Deus. E carecem de um Pai, né? Então isso é muito poderoso. Então nós precisamos entender, meus irmãos, como que nós aceitamos, como que nós nos livramos do pecado, como nós somos lavados quando a gente tira toda a idolatria do nosso coração. A grande verdade é que a palavra nos afirma, né, que esse Espírito Santo ele tem ciúmes de nós, ou seja, só tem lugar para um. O próprio Jesus Cristo fala, você só pode servir a um Senhor. Então nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, realmente, que eu venha ser liberto e eu venha viver só para o Senhor. O Senhor venha ser o dono do meu coração, para que de fato eu possa viver dias poderosos na tua presença. Olhos fitos em Jesus. Amém, meus irmãos? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Como eu falei, a gente vai falar um pouco mais ainda. Na verdade, as próximas aulas a gente vai falar sobre várias coisas que Jesus fez em vida, né? Vai ser muito legal esses próximos passos de Jesus, né? Sobre o plano da redenção. Nós iremos falar sobre isso. Vai ser uma bênção, né? E é isso aí. Vamos ver aqui, né? Sim, amém. Sim, faz sentido. Faz sentido. Amém, meus irmãos. Que bom que faz sentido, tá? E a gente vai tirar um tempo sobre oração, igual a gente colocou, né, sobre idolatria. A gente possa repreender que nós venhamos viver com os olhos fitos em Jesus. Mas antes até de a gente orar, eu queria saber, meus irmãos, alguém tem algum pedido de oração para a gente colocar aqui? Alguém tem algo para pedir, algo para clamar aqui para o Senhor? Alguma intervenção, alguma cura? Nós cremos, né? Mesmo a gente em meio à tecnologia, que Deus faz o impossível, né? Que Deus. Então, se alguém tem algum pedido de oração, vou dar 30 segundinhos, se alguém quiser colocar algum pedido de oração aqui no nosso chat. Daqui a pouco já estamos encerrando. Amém? Amém. Enquanto alguém escreve aí, só anunciar, né, meus irmãos? Essa semana a gente lançou o nosso canal da Turminha Alvo. Bênção demais. Graças a Deus, nós chegamos a 144 inscritos lá no canal. Tem um vídeo já com 140 visualizações, outro com 80. Glória a Deus, né? Se Deus quiser elevar esse projeto para algo, ele vai elevar, né? Tivemos alguns vídeos, inclusive da Luísa, filha do Rafa e da Carol. Bem bonitinho aquele vídeo. Tem alguns outros vídeos, tá? Vamos, vamos orar. A tia Gi colocou aqui, né, da Clarinha, que é uma aluna da escola onde a tia Gi trabalha. Ela até tinha aberto essa situação, a gente colocou em oração, né, que ela estava com problema nos rins, e ela até tinha recebido algum tipo de transplante, mas acho que até mesmo assim houve algum tipo de rejeição, né? Vamos orar por ela, né? Nós vamos clamar por cura, nós vamos clamar também por essa alma. É uma menina, creio que ela tem poucos anos de idade, acho que é 10 anos, 12 anos, né? Vamos orar por essa 16 anos.
né? Então, meu Deus do céu, não viveu nada, né? 16 anos. Então, que em nome de Jesus, Deus possa entrar com intervenção, né? A mãe colocou também sobre, ó, meu irmão Ariel, sobre a questão da bebida, né, e seu casamento. Vamos orar. Vamos orar também por essa situação, né? Infelizmente é uma dor, né? Infelizmente, vamos orar também por esse casamento para que Deus abençoe. E meus irmãos, é claro, a gente vai orar aqui como comunidade, mas meus irmãos, se vocês quiserem anotar isso para depois também orarem nos devocionais diários, sempre podemos estar orando. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, a gente quer orar, Pai, pela vida da Clara, Pai, essa menina de 16 anos, aluna lá da escola onde a Tia Gi trabalha, Deus. Ela está passando, Pai, por essa questão nos rins dela, Pai. Ela já teve muitos problemas no rim, recebeu também um transplante, Pai. E como a Tia Gi falou que os rins delas estão parando, Pai. Jesus, a gente clama, Pai. Sabe, Pai, tua palavra fala, Pai, que das crianças é o reino de Deus, que das crianças, Pai, realmente muitas transformações podem gerar, conversões de pais e de familiares, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, e realmente nós sempre oramos, Pai, que seja feita a tua vontade. Nós sabemos disso, Pai, que a sua vontade vai acontecer, Pai, mas nós vemos, Pai, na palavra de Deus, tantos homens, Pai, que oraram, Pai, mesmo que a chuva fosse cair, para a chuva não cair, para algumas coisas iriam acontecer e não aconteceram, Pai. Jesus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Pai, que mesmo que a ciência, Pai, mesmo que o organismo dela diga que é impossível, Pai, nós clamamos, Pai, pelo milagre, Pai. Nós clamamos pela tua intervenção sobre essa vida, Pai. Que de alguma forma, Pai, sobrenatural, Pai, nós sabemos que o Senhor pode ir lá transformar e trazer a cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos por ela, Pai, que o Senhor venha, Pai, visite ela com os teus anjos, Pai. Vá na casa dela, Pai, toque, Pai, em sua vida, Pai, toque nos seus rins, toque no seu organismo, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito poderoso, Pai. Nós sabemos, Pai, que toda doença, Pai, é para a sua manifestação, para a manifestação da sua glória, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, entra, Pai, e visita, Pai, essa casa, essa família, essa criança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Papai, nós clamamos também, Pai, pela vida, Pai. Tio Ariel, Pai, que foi colocado aqui, Pai, do seu casamento, Pai, da bebida, Pai. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre com intervenção, Pai. Nós sabemos, Pai, que os vícios, Pai, geram tantos problemas, tantas dores nas famílias, nas casas, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, toca nesse coração, Pai. Toca nessa alma, toca nessa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que de fato, Pai, ele possa, Pai, se libertar, Pai, entender, Pai, o teu chamado, Pai, para ele, Pai, que o Senhor intervenha nesse casamento, Pai, que realmente, Pai, o Senhor venha blindar, Pai, que o Senhor venha cuidar dos olhos, Pai, da alma, da mente, Pai. Dê sabedoria, Pai, para essa esposa também, Pai, em nome de Jesus, Pai, no proceder, no lidar, Pai, na oração, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos, Pai, eu oro por cada irmão aqui, Pai, que participou desse tempo, Pai, abençoa aqueles irmãos que não puderam entrar, Pai, abençoa eles, Pai, ministra eles de alguma forma, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos por isso, Pai, que o Senhor continue abençoando a semana de cada um, os seus trabalhos, Pai, as suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida de cada casa, cada lar, Pai. Nós sabemos que o Senhor é provedor, então provê sobre cada mesa, sobre cada lar, Pai. Guarda cada um, Pai. Cada família, Pai, debaixo da tua graça e da tua bênção, Pai. Que essa palavra continue ecoando no nosso coração, que nós carecemos da cruz de Cristo, Pai. Assim nós te pedimos e te louvamos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado a todos que participaram, ficaram até aqui. Amém? Semana que vem, terça-feira às 8, estaremos aqui. Amém, meus irmãos? Todo domingo, nosso culto da Alvo, 19 horas. Amém? Qualquer coisa, estamos à disposição. Que Deus abençoe você, a continuidade da sua semana. Amém? Grande abraço aí para todo mundo. Tia Gi, pai, mãe, Rafa, Mari, todo mundo. Que Deus abençoe aí toda a família. Amém?
Até mais. Deus abençoe. Tu professo